Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do segundo domingo do tempo comum. Somente a título de conhecimento, a igreja, ela nos apresenta ao longo de todo o ano litúrgico 34 domingos com o título de domingo de tempo comum. E nesses 34 domingos, a palavra de Deus, ela vai nos impulsionando a viver a esperança. Ela vai nos impulsionando a caminhar na esperança com uma certeza: aquele menino nascido na noite do Natal agora caminha conosco. Por isso, a nossa caminhada deve ser feita na alegria. Nós não temos mais dúvidas. Deus desceu do céu, Deus montou a sua tenda no nosso meio, Deus quer caminhar conosco, Deus insiste em construir uma relação de amor com cada um de nós, porque Ele nos ama. Nós precisamos tomar posse dessa certeza a todo instante na nossa vida. Só assim nós vamos vencer os desafios da vida. Só assim nós vamos vencer a depressão. Só assim nós vamos vencer, muitas vezes, aquela situação de fracasso, em que tudo parece que conspira contra mim. Mas quando eu tomo posse dessa certeza, Deus caminha conosco, Deus me ama, Deus insiste em construir uma história de amor comigo, mesmo sabendo dos meus pecados, mesmo sabendo das minhas misérias. Ele sempre está disposto a começar de novo. Por isso nós somos convidados a viver o hoje. O hoje, ele é decisivo na nossa vida. O hoje é uma página em branco que Deus nos dá para que a gente possa escrever a nossa história. As leituras desse final de semana vem falar sobre vocação, sobre o chamado de Deus, e diz claramente que Deus escolhe homens e mulheres e confia a esses homens e a essas mulheres o anúncio do seu reino. Primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías. O profeta Isaías escreve, eu já disse, mas eu repito, escreve em 3 momentos diferentes da história do povo de Deus. Escreve lá no ano 700 antes de Cristo, escreve no ano 587 antes de Cristo, e escreve mais ou menos lá pelo ano 540 antes de Cristo. Portanto, antes, durante e depois do exílio na Babilônia. Isso faz parte da nossa história, gente. No ano 587, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e mandou para a Babilônia, para o exílio, todos os habitantes de Jerusalém. Como se não bastasse, o rei Nabucodonosor destruiu toda a cidade, inclusive o templo onde o povo se encontrava com Deus. Esse texto que nós lemos na primeira leitura, eles ainda estão no exílio. Portanto, o texto vem como uma mensagem de esperança, vem como uma mensagem de consolação. Deus não abandona o seu povo, diz o profeta. Mesmo que aparentemente não sintamos a sua graça, Ele não abandona o seu povo. É por isso que a primeira leitura é essa mensagem de consolação. Mas também apresenta, o profeta Isaías é o maior livro que tem na Sagrada Escritura. Então tem muito assunto ali dentro. Apresenta a figura de um servo misterioso, ao qual esse servo Deus confiou uma missão. E a missão desse servo será concretizada na dor, no sofrimento, no abandono, mas não será em vão. Deus recompensará esse seu servo, limpando o pecado de todo mundo. Mais ou menos isso que diz o profeta. E no versículo 5 da nossa primeira leitura diz que esse servo, ele foi preparado desde o seu nascimento. Mais uma vez para nos dizer que a origem, em toda a origem vocacional, em toda a origem profética, nós encontramos Deus. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos escolhe,
É Deus que nos capacita e nos envia para uma missão. Não foi assim com Israel. Deus escolheu Israel. Deus quis construir uma história de amor com Israel. Deus libertou Israel da escravidão. Deus conduziu Israel pelo deserto. Deus fez uma aliança com Israel. Eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Portanto, caríssimos irmãos, nas adversidades da vida, Deus também nos escolhe. Deus conta conosco para que o mundo seja melhor. Deus conta conosco para que o mundo seja mais humano, mais fraterno, mais justo. E tudo que nós fizemos para que esse mundo seja melhor, não é mérito nosso. É Deus agindo em nós. Porque Deus já nos escolheu. Porque Deus já carimbou na nossa vida o carimbo do céu. Portanto, a nossa vida precisa ser um eterno semear do céu aqui. Numa linguagem bem eletrônica, né? A nossa vida precisa ser criar links do céu por onde a gente passa. Nós precisamos criar links do céu por onde a gente passar, criar as realidades do céu dentro da nossa família. Como é bonito olhar para os nossos filhos e perceber ali o grande presente que Deus nos deu. Olhar para os nossos pais e perceber ali o grande presente de amor que Deus me deu, mesmo que não sejam os melhores pais do mundo. Mas é ali que eu preciso ser feliz. Foi ali que Deus construiu, foi aquela família que Deus modelou para mim. Depois a nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios. A carta de São Paulo aos Coríntios, ela é uma carta que foi escrita numa época muito conturbada na caminhada de São Paulo. Nós já sabemos, nós vamos celebrar São Paulo agora no dia 25, nós vamos ter a oportunidade de conhecer melhor a história de conversão de São Paulo. Quem foi São Paulo, gente? São Paulo foi um homem que perseguia quem era cristão. São Paulo tinha um decreto, uma autorização do imperador na sua mão, dando plenos poderes para acabar com qualquer um que se dissesse cristão. São Paulo podia matar. E São Paulo, cheio dessa vontade de acabar com essa seita de cristãos que estava nascendo, São Paulo consegue uma autorização especial e vai para Damasco, porque sabia que em Damasco existia uma comunidade fervorosa. E de repente, no meio do caminho, São Paulo tem o encontro com Jesus Cristo. Foi um encontro tão marcante na vida de Paulo, que ele até deixa de lado de se chamar Saulo e começa a se chamar Paulo. Ele muda radicalmente a sua vida. Aquele que perseguia, agora anuncia. E cheio desse amor, São Paulo começa a fundar comunidades, começa a fazer viagens missionárias. Essa primeira leitura que nós ouvimos, São Paulo já estava na Grécia, falando de Jesus Cristo. E chegando na Grécia, São Paulo fica hospedado na casa de um casal chamado Áquila e Priscila. Nós podemos constatar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. E no dia de sábado, São Paulo ia para a sinagoga, ia lá para a igrejinha onde os judeus pregavam. E São Paulo sempre aproveitava para falar de Jesus. Passaram alguns anos, ou passaram alguns meses, Timóteo e Silvano, que eram grandes amigos de Paulo, também chegam para ajudar Paulo lá na Grécia. Aí Paulo pode dedicar a sua vida inteiramente à pregação do Evangelho. Só que não demora muito para que os judeus arrumem uma confusão muito grande e expulsem Paulo da sinagoga. Porque Paulo começa a falar de ressurreição e o judeu não acreditava muito. Mesmo com todas essas dificuldades, São Paulo consegue fundar uma pequena comunidade, que é essa que foi destinada à segunda leitura de hoje. Uma comunidade em Corinto, na sua maioria eram de gregos. Uma comunidade muito simples, muito humilde, mas uma comunidade viva, uma comunidade fervorosa,
que era marcada muitas vezes por algumas adversidades, mas a fé sempre prevalecia. E São Paulo começa então essa segunda leitura dando graças a Deus, como se fosse um hino de ação de graças. Aliás, esse é o segredo para a gente saber lá no Novo Testamento quais são as cartas de São Paulo. São Paulo sempre começa as suas cartas dando graças a Deus. E aqui nessa segunda leitura, ele também reivindica a sua condição de escolhido de Deus, afirmando que ele tem autoridade para pregar o Evangelho. Mas o que mais chama a atenção nessa segunda leitura é que ele diz que todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. O que é ser santo, gente? A palavra santo significa separado. Será que nós somos chamados a ser separados, a ser alheios às coisas do mundo? Não é essa a vocação à santidade. Ser santo é ser separado desse mundo, mas convivendo com as realidades desse mundo. Porque é muito fácil eu criar uma redoma em torno de mim, dizer que eu sou santo, me afastar da realidade do mundo. Isso é muito fácil. Agora, nós somos chamados a ser santos no meio desse mundo, marcado pela violência, marcado pela corrupção, marcado pela dor, pelo sofrimento. É ali que nós precisamos ser santos. Nós somos chamados a ser santos dentro da nossa casa. Nós somos chamados a ser santos aqui dentro, nessa comunidade. Não é criando uma redoma em torno de nós que nós vamos nos aproximar de Cristo. É vivendo aquilo que tem de mais peculiar na comunidade. É sabendo lidar com os conflitos. É sabendo que em determinadas situações eu preciso deixar Deus falar, eu preciso deixar de lado as minhas vontades, eu preciso deixar de lado as minhas ideologias, o meu gosto, e permitir que a vontade de Deus aconteça. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, no capítulo 1. O Evangelho de São João vem para tentar responder uma questão: quem é Jesus? E João Batista é o apresentador oficial de Jesus. João Batista diz que eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, João apresenta Jesus como sendo Cordeiro de Deus. Cordeiro nos lembra duas realidades. O profeta Isaías, o servo sofredor, o cordeiro sem mancha, que é levado ao matadouro. Depois, no livro do Êxodo, o cordeiro pascal. De qualquer forma, tanto um cordeiro como o outro nos remete à libertação, para dizer que Jesus é aquele que nos liberta. Jesus é aquele que nos impulsiona a viver uma vida nova. Mas também Jesus possui a plenitude do Espírito. O Espírito de Deus pousa sobre Jesus, para dizer que em Jesus também nós somos santos. Em Jesus também nós vivemos a santidade. Meus irmãos, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, nós também somos convidados a olhar à nossa volta e perceber que a humanidade ela está cada vez mais imersa, cada vez mais se afundando em guerras, cada vez mais se afundando em terrorismo, cada vez mais se afundando em corrupção, em injustiça. Será que a mensagem de Jesus fracassou? Será que Jesus falhou em dizer que Ele tira o pecado do mundo? Ou será que a falha é nossa? Ou será que nós ainda não estamos totalmente convencidos de que com Jesus nós somos capazes de mudar o mundo inteiro? Por isso vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Eucaristia é o céu que desce ao nosso encontro. É Deus que vem fazer morada num pedacinho de pão. É Deus que nos dá a possibilidade de dizer: hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu preciso semear esse reino de amor, esse reino de solidariedade,
esse reino de justiça. Mas o lugar que eu preciso começar a semear é no quintal da minha casa. É revendo aquelas relações com os meus parentes que muitas vezes eu deixei de lado. É amando mais os meus pais. É olhando os meus filhos como presente de Deus. O reino de Deus começa nessas pequenas coisas. Comecemos fazendo o mínimo. E quando a gente der conta, nós vamos estar fazendo o impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.